Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal online também. Galera, antes de tudo, né, a gente começar a dar meus parabéns a vocês, né, se vocês estão aqui, vocês deram o primeiro passo aí, né, para o desenvolvimento profissional de vocês, né, vocês com o exame da ordem vão, depois, após formados, ter a possibilidade de exercer o primeiro passo, né, na profissão, que é a profissão de advogado, que serve para quem quer fazer concurso, né, e quem serve também para quem quer advogar particularmente. Alguns concursos, como a gente sabe, exigem necessariamente que você tenha inscrição no exame da ordem, vários deles, inclusive aqueles de advocacia pública, né? Então, parabéns aí para vocês por essa primeira etapa, mas que é uma primeira etapa que não é suficiente. A gente vai ter aí mais ou menos um mês de preparação para que vocês obtenham sucesso total com a aprovação na segunda fase. Galera, então, o que eu quero de vocês, antes de a gente começar a tratar do assunto propriamente dito? A gente tem mais ou menos um mês, 30 dias aí, para a segunda fase, né? A segunda fase é no dia 16 de junho. Nesse período, vocês precisam ter total dedicação. Total dedicação mesmo. Passar na segunda fase não é nenhum bicho de 7 cabeças, como a gente vai ver aqui. Mas exige preparação, exige esforço, exige dedicação. Quem acha que vai chegar lá tranquilo, sem se preparar e vai fazer uma prova tranquila, não é assim. Tem que realmente se preparar. E como é que a gente vai se preparar? A gente vai ter aqui, junto com o professor Alexandre, a gente vai dar para vocês em torno de 10 aulas. Se forem necessárias mais aulas, serão mais aulas, não tem problema absolutamente nenhum. A gente vai cobrir o programa todo. As aulas que a gente vai dar aqui para vocês são aulas relativas às peças práticas. A peça prático-profissional. A gente vai ver aqui direito material, a gente vai ver. A gente vai ver direito material aqui sempre que for resolver uma peça prática. Vai ter uma situação concreta que vai ter que ser resolvida, aquilo vai envolver direito material e a gente vai resolver com vocês a questão relativa ao direito material. Mas vocês precisam estudar também em casa o direito constitucional material. Não se contentar apenas com a aula que a gente vai ter aqui. No curso de vocês, está incluso também as aulas da primeira fase da OAB. Então, vocês vão ter que ver essas aulas. A gente indicou para vocês aqui a bibliografia, é necessário também o estudo em casa, né? Então, vocês têm que complementar as aulas com o estudo em casa. Nosso objetivo aqui é passar para vocês a peça prática. Vocês vão chegar na prova craques em fazer peça prática. Vocês, com toda certeza, vão identificar a peça e vão conseguir fazer a peça. Mas a gente sabe que a prova não só é a peça prática, é a peça prática mais 4 questões abertas. Cada questão aberta valendo 1,25, e vocês vão ter que saber fazer aquelas questões. E, para isso, vocês vão ter que ver essas aulas que estão disponibilizadas online, né? Então, vocês têm que dar uma olhadinha nessas aulas, além do estudo diário em livro, em doutrina. A gente daqui a pouco vai falar sobre a bibliografia aí para vocês. Então, a gente tem que combinar isso. Eu quero que vocês tenham um mês de dedicação, porque a gente vai ter aqui com o professor Alexandre, eu e ele, um mês de dedicação para tentar ajudar vocês também. Eu estou de férias, eu sou procurador do Estado, eu estou de férias. Esses 30 dias, galera, eu vou usar para me dedicar, para ajudar vocês a passarem. Como é que a gente faz o contato, além de contato de sala de aula? Tem um e-mail, quem quiser anotar o e-mail, né? franciscomario@hotmail.com, é meu nome, franciscomario@hotmail.com. E tem o Facebook, né? Quem que tiver Facebook, acrescenta lá, né? Adiciona Francisco Mário. Então, franciscomario@hotmail.com e no Facebook, se botar lá Francisco Mário, acha rapidinho. Então, galera, querem entrar em contato em sala, entre em contato em sala. Às vezes o aluno não quer entrar em contato em sala, quer um contato mais reservado, né? Porque às vezes a pessoa é tímida, não gosta de falar em sala. Vai pelo e-mail, vai pelo Facebook, eu vou tirar do mesmo jeito as dúvidas de vocês. Então, como eu estou falando para vocês, são 30 dias que a gente vai andar junto para que vocês tenham sucesso lá no dia 16 de junho. Sempre eu vou passar para vocês aqui um tópico. Sempre que a gente fechar a aula, eu vou dizer, pessoal, eu quero que para a próxima aula vocês tenham estudado esse determinado tópico. E vocês em casa vão ter que estudar isso aí. Então, é um combinado que a gente vai fazer. A gente vai se esforçar ao máximo para vocês passarem. Mas, para a gente conseguir êxito, a gente precisa também da ajuda de vocês. Vocês também precisam se ajudar, beleza? Galera, bibliografia. Vamos aqui, todo mundo recebeu a apostilazinha aí? Está todo mundo com ela? Vamos abrir aqui a apostila. Na página 6. Vamos aqui para a página 6 da apostila. Na página 6, eu reservei aí para vocês, né, o item 1, legislação. Todas as leis possíveis e imagináveis de serem utilizadas e cobradas numa prova. Tem legislação pra caramba aí, pessoal. A gente coloca isso aqui por excesso de zelo.
Eu vou precisar efetivamente na prova de toda essa legislação? Não. Você na prova não vai usar toda essa legislação, mas vai utilizar alguma delas. A gente não tem como adivinhar a que você vai ter que utilizar. A gente sabe que com certeza você vai utilizar a Constituição Federal. Isso vai ser utilizado com toda a certeza do mundo. A gente tem aí a Lei 9868, está logo no comecinho, em 9882. São normas que muito provavelmente vocês vão precisar utilizar. Você tem a Lei 12.016, a Lei do Mandato de Segurança, muito provavelmente vocês vão utilizar. Então, aconselho o quê? Que vocês, se não tiverem, vão na livraria e comprem um bom vade-mecum. Comprem um bom vade-mecum. Façam esse investimento, é importante. É importante, inclusive, para o dia da prova, porque a gente sabe que na prova a gente pode levar a legislação. E sempre fica na dúvida, né, Mário? Qual é a legislação que eu posso trazer? Qual é a legislação que eu posso utilizar? O que é que eu posso e não posso fazer na prova? Então, bora conversar um pouquinho sobre isso, porque é importante. Né? É importante que vocês cheguem na prova sabendo o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer, para na hora, né, vocês não tomarem um susto. Então, quais são os procedimentos permitidos? Bora aqui também para a apostila, galera. Bora voltar um pouquinho. Vamos aqui para a página, deixa eu achar aqui. Para a página 4. Na página 4 e 5, vai conter aqui tudo que você pode e tudo que você não pode fazer. Eu recomendo a leitura de todos esses itens aí, galera. A gente vai tratar aqui só do que é mais importante. Então, o que é que você pode utilizar? Legislação, você pode levar a lei que você quiser. Como pode levar também súmula. Súmula vinculante e súmulas não vinculantes. Isso é o mais importante para vocês. Legislação e súmula. Mário, a legislação pode ser uma legislação anotada, um código anotado? Não. Nos exames passados, isso era possível. Para esse novo exame, não. Não pode ser legislação anotada. O que é a legislação anotada? É aquela legislação que faz referência a uma súmula, é aquela legislação que faz referência a um entendimento jurisprudencial. Nada disso mais é possível. O que pode ter na legislação é referência a uma outra lei. Isso pode ter. Então, você vai lá no artigo 1º da Lei 9868. A Lei 9868 trata da ADIM, da ADECOM e da ADIM por omissão. O artigo 1º pode fazer referência, por exemplo, ao artigo 103 da Constituição Federal. Isso pode. Pode fazer referência a uma outra lei, a uma outra norma, mas não pode fazer referência a súmula. É até meio sem sentido, mas é assim mesmo, galera. Se vocês lerem aí o edital, vocês vão ver que é assim mesmo. Qual o raciocínio que a gente tem? Você pode levar a lei, você pode levar a súmula, mas a lei não pode fazer referência à súmula. É estranho, mas é assim mesmo. O que é que o examinador quer? O examinador quer que você tenha matéria de consulta, mas não tenha isso tão facilmente. Quando você lê aquele dispositivo, você tem que se lembrar, e aí você vai ter que ter um conhecimento que tem uma súmula que trata daquele dispositivo. É isso que o examinador quer, que vocês façam esse link. Vocês podem escrever na legislação? Pode. Pode marcar texto? Pode. O que é que você pode escrever? Fazer referência também a um artigo. A gente vai fazer isso aqui em sala de aula. Por isso que eu quero que vocês tragam para a aula esse vade-mecum, porque a gente vai tratar de alguns dispositivos e vocês vão lá marcar o texto, vão colocar marcar texto, vocês vão fazer anotações. Isso vai ser possível de utilizar. Então, sempre que o vade-mecum de vocês não tiver referência a uma outra lei, a gente vai fazer essa referência em sala e vocês vão anotar de lápis, de caneta, como vocês quiserem. Sempre lembrando que não pode ter anotação referente a súmula. A única anotação possível é fazer referência a uma outra lei, a uma outra norma. Apesar de vocês poderem levar as súmulas, não podem levar súmula impressa, hein, galera? Tem que estar no vade-mecum isso aí. É outra recomendação do edital. Você não pode levar material impresso nem material xerocopiado. Tá? A previsão expressa no edital. Quando vocês compram um bom vade-mecum, nesse vade-mecum vai conter as súmulas. Apenas cuidado para não ser um vade-mecum anotado, né, e vocês gastarem o seu dinheiro e não poder utilizar esse material no dia da prova. Então, cuidado com isso aí. Eu quero que vocês tragam para a sala também, galera, marca-texto. E eu quero que vocês tragam marca-texto de duas cores diferentes. Por que eu quero que vocês tragam de duas cores diferentes? Né? Porque a gente vai ver que na legislação a gente consegue, obviamente, muita informação sobre as peças que a gente vai fazer. Algumas leis dizem quais são os pedidos que você tem que fazer. Então, sempre que essa lei tiver um pedido que você tem que fazer, a gente vai marcar o marca-texto de uma certa cor. Toda vez que tiver aquilo na sua lei, daquela cor, você sabe, opa, isso aqui é um pedido que eu tenho que fazer na minha petição.
Quando não for um pedido, for uma outra situação que você tem que constar também na sua petição, mas não é o pedido, a gente vai fazer de uma cor diferente. Então, traga um marca-texto aí de 2 cores diferentes, pelo menos, beleza? Então, a gente tem a noção aí do que pode e do que não pode ser levado no dia da prova. Bora voltar aqui para a nossa bibliografia, lá para a página 6. Então, a gente já viu aqui qual a legislação que é interessante que vocês tenham e que vai ajudar vocês no dia da prova. Bibliografia com relação à doutrina. No item 2 e 3 aí, a gente indicou para vocês uma Constituição comentada, que é a Constituição Federal para Concursos, do Dirley da Cunha e do Marcelo Novelino, né? É um livro muito prático, aconselho que vocês adquiram, não só para a AB, vocês vão utilizar isso aí certamente posteriormente. Por que é prático? Porque a informação dele é muito objetiva. Artigo por artigo da Constituição, após cada artigo, doutrina e jurisprudência tratando da aplicação daquele artigo. Vai poder levar isso para a prova? Obviamente que não, isso é para estudo em casa, vocês vão utilizar para estudar em casa. Indiquei aqui 2 livros de doutrina para vocês. O livro, né, do Pedro Lenza e do livro do Marcelo Novelino. Mário, eu não tenho nem Lenza nem Marcelo Novelino, eu tenho um livro do Alexandre de Moraes. Posso estudar por ele? Pode, sem problema algum. A gente coloca esses 2 aí por mera referência, né? Pode estudar por ele, pelo Alexandre de Moraes, pode estudar pelo livro do Vicente de Paulo, que é um bom livro. É lembrar, a gente aqui não quer que vocês sejam doutores em direito constitucional, não. A gente quer que vocês tenham conhecimento suficiente para vocês fazerem a prova da OAB. Então, obviamente, cuidado com o livro que vocês vão utilizar. Estou com o livro de José Afonso da Silva em casa, Mário, vou estudar por ele? Não, você não vai estudar por ele. Para a prova que vocês vão fazer, não é necessário. Então, ou o livro do Lenza, ou o livro do Novelino, ou o livro do Alexandre de Moraes, ou o livro do Vicente, qualquer um dos 4, está de excelente tamanho. Quem tiver outro, né, que tiver alguma dúvida, eu passo para vocês depois, né, se vocês tiverem dúvida com relação a outro livro. Eu passei para vocês aqui uma série de sites que vocês podem utilizar, né, para auxiliar na preparação de vocês. O site do Planalto, que você vai ter lá a legislação atualizada, isso é para consulta em casa, né, não adianta, Mário, eu vou imprimir a Lei 8666 para levar para a prova. Eu vou poder utilizar esse material? Não. Material impresso não pode ser utilizado. Isso aí é para consulta em casa. E o site do Supremo? Eu nem preciso falar para vocês o quanto é importante, galera, vocês utilizarem o site do Supremo Tribunal Federal. Existem várias formas de você utilizar o site do Supremo, né? Leitura de informativo, está lá de possibilidade no site do Supremo, né? Na apostila de vocês tem o endereço certinho para vocês acessarem informativos. E o Supremo tem uma ferramenta muito legal. Por quê? Porque atualmente você consegue acessar o site do Supremo dos informativos por temas. Então, quero aquelas súmulas ligadas ao direito constitucional. Vai estar lá separado por tema, você consegue separar e analisar as súmulas apenas por temas, o que facilita um bocado o trabalho. Tem a Constituição comentada pelo Supremo, que é interessante também. E, galera, essas 2 aqui você não pode deixar de ler, hein? Os 2 últimos tópicos. A Lei 9868 e a Lei 9882, anotada pelo Supremo Tribunal Federal. Lei 9868 e Lei 9882, anotadas pelo STF. Deem uma lidinha. Porque a possibilidade de cair na prova de vocês, controle de constitucionalidade, é muito alta. Tanto na questão aberta, nas questões abertas, quanto na peça prático profissional. Já teve provas do exame de ordem, galera, que 100% da prova envolveu o controle de constitucionalidade. Caiu um ADIM e 4 questões sobre controle. E todo ano cai alguma questão sobre controle. Então, a possibilidade de cair uma questão dessa é muito alta, então essa aí vocês têm que ler realmente, né? Dúvida, galera, sobre bibliografia? Está tudo esclarecido aí? Qual o objetivo da gente na aula de hoje? Nessa primeira aula? Tirar de vocês qualquer receio com relação a elaborar a petição e identificação de peça. Esse é o objetivo da gente. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum em identificar uma peça, a peça que vai ser cobrada, e não há mistério nenhum em você elaborar uma petição inicial. A gente vai ter aqui um modelo de petição inicial, galera, que vai servir para fazer todas as petições iniciais que caem em direito constitucional.
Então não tem mistério absolutamente algum. Mário, eu nunca fiz uma petição inicial da minha vida. Vai aprender e vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito tranquilo. Mas eu lembro a vocês, aqui a gente vai ensinar para vocês a identificação da peça, os elementos que a peça tem que ter e estruturar a petição. Isso é o esquema da peça. A alma da peça, que é o direito material, lembre, vocês também têm que dar uma estudada em casa. Vocês vão se comprometer e vão dar uma analisada em casa. Quais são as peças que a gente vai ver aí? No item 9, na página 9 da apostila, tem todas as peças que a gente vai trabalhar no curso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É marque 17, porque dentro de mandado de segurança, a gente vai ver o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. 18 peças. Cobre todas as peças que já foram cobradas em todos os exames de ordem em direito constitucional. E algumas outras que ainda até hoje não foram cobradas, mas que podem vir a ser. Significa o quê? A possibilidade de vir uma peça que a gente não vai ver aqui no curso é insignificante. É insignificante. A gente vai ver todas as peças possíveis e imagináveis? Não. Nenhum curso vocês veem todas as peças possíveis e imagináveis. Porque tem peças que não costumam cair. Então é melhor a gente se concentrar naquelas que costumam cair ou que pode haver uma possibilidade de cair e aprofundar nessas para, chegando lá, vocês conseguirem matar tranquilo, do que a gente vê de maneira mal vista uma infinidade de peças que não tem nenhuma possibilidade de cair. Então a gente vai se concentrar naquelas nas quais realmente é possível cobrar. Quais foram as peças mais cobradas até hoje em exames de ordem? Disparado, galera, mandaram de segurança, né? Tem um tópicozinho aqui que tem a estatística, na página 8, nos últimos exames aí. Podem procurar aí, ó. Caíram 8 mandados de segurança, 4 ações populares, 2 ADINs, 2 recursos ordinários em mandado de segurança, 2 ações ordinárias, uma reclamação habeas data, um recurso ordinário e um mandado de junção. Ou seja, peça envolvendo mandado de segurança, a gente teve 8 petições iniciais e 2 recursos. As bancas gostam de mandado de segurança. Significa que vai ser mandado de segurança que vai cair esse ano, nesse exame. A gente não vai tentar aqui adivinhar a peça. Mas, obviamente, pelas experiências cobradas em exames passados, a gente vai dar uma maior atenção naquelas peças que costumam ser mais cobradas, obviamente. É assim que a gente vai fazer, beleza? Dúvidas, pessoal, sobre alguma coisa? Então, aqui, ó, vamos começar a saber identificar uma peça. Primeiro passo da gente. E por que a gente tem que identificar a peça? Como a gente já viu aqui, a prova de vocês vale 10. Como é que esses pontos estão distribuídos? 5 pontos será a peça prático-profissional. A peça prático-profissional vale 5 pontos. 4 questões, cada uma valendo 1,25. Então, questões abertas, mais 5 pontos. Quanto é que vocês precisam para fazer? Quanto vocês precisam tirar para passar no exame? 6. Significa o quê? Errou a peça prático-profissional, você não passa mais. Acertou a peça prático-profissional, fechou a peça prático-profissional, você já tem 5 pontos. Das 4 questões, você só precisa acertar uma. Daí a importância da peça prático-profissional. Chegou no dia da prova, sentou seu bumbum na cadeira, vai fazer a prova, leu a questão relativa à peça prática profissional. O que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Vocês têm que identificar qual é a peça. Esse é o primeiro passo, galera, é o mais importante. E é o mais importante por quê? Bora abrir aqui a apostelazinha da gente, ó. Na página 2. Na página 2. Lá na página 2, isso aqui, galera, é o que está no edital do segunda fase do exame de ordem. Bora lá no item 2. O item 2 é o seguinte, a peça prática profissional valerá 10 pontos, aquilo que a gente explicou. Bora na observação. Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, bora lá para o finalzinho, né, para ler o que interessa, o examinado receberá nota 0 na redação da peça profissional ou na questão. Ou seja, não soube identificar a peça, zerou. Pode estar perfeito tudo que está dentro da peça. Você acertou a autoridade competente,
identificou a parte autora, identificou a parte passiva, colocou lá a causa de pedido, fechou a peça toda bonitinha, não identificou corretamente, nota 0. Então, o primeiro passo é saber identificar a peça. E uma boa notícia, é muito fácil identificar a peça de direito constitucional. Não tem mistério absolutamente nenhum. Eu tenho certeza que a gente saindo da aula de hoje, vocês já vão conseguir identificar todas as peças que podem ser cobradas, com a mera leitura da questão. A gente vai ver que não tem mistério nenhum. Outra dica que eu dou para vocês. Sentou, leu a questão, identificou a peça, qual o raciocínio que vocês têm que ter? Lembra, galera, vocês são advogados. Vocês estão se preparando para serem advogados. E a prova vai cobrar de vocês a postura de um advogado. E se você é advogado, o seu cliente sempre tem razão. Essa é a mentalidade que vocês têm que ter para fazer a peça prático-profissional. A peça prático-profissional é uma peça parcial. É essa postura que a FGV vai querer de vocês. Mário, tem uma tese que eu conheço que é contrária ao meu cliente, eu vou botar isso na petição para mostrar conhecimento. Não. Essa postura é errada para a peça prática profissional. Na peça prática profissional, você tem que saber as teses que protejam o seu cliente. Bora imaginar a situação, você é advogado, chega um cliente no seu escritório. A secretária avisa, ó, fulano de tal, doutor, fulano de tal chegou aqui, ela vai receber, você vai receber na sua sala. O cara vai contar uma historinha para você lá. Vai dizer qual é o problema dele. Quando você é advogado, o primeiro filtro que você vai fazer qual é? Bora ver se o problema dele é juridicamente relevante. Porque se o problema dele não for juridicamente relevante, eu já vou dizer, olha, fulaninho, a gente não vai entrar com essa ação não, que não vale a pena. Na prova de vocês não têm essa dificuldade. Vocês já vão saber que o problema trazido é juridicamente relevante. Porque vocês têm que fazer a peça, está ali para testar vocês. Então, você sabe que o problema é juridicamente relevante. Então, sabendo que o problema já é juridicamente relevante, você vai identificar a peça e vai formular as teorias que beneficiam o seu cliente. O seu cliente sempre tem razão. Então, essa é a mentalidade que vocês têm que ter para fazer a peça prático-profissional. Conhecimento aberto, vocês podem demonstrar nas questões teóricas. Aí, beleza, você bota tudo que você sabe. Mas na peça prático-profissional, não. A gente só vai utilizar as teorias que beneficiam o seu cliente. Essa é a mentalidade. E dentro dessa mentalidade, qual é o primeiro passo? Identificar a peça. Vamos aqui, galera. A gente vai fazer um roteirozinho aqui para a gente saber como é que a gente vai conseguir identificar uma peça. Então, bora começar a conversar sobre isso aqui. Primeiro passo que você tem que dar. Você tem que saber se você vai elaborar uma petição inicial ou um recurso. Esse é o primeiro passo. E aqui é fácil demais. A questão vai narrar um probleminha e vai dizer, redija a medida processual cabível. Você tem que saber, essa medida processual é uma petição inicial ou um recurso. Como é que a gente faz para identificar? O mistério aqui é zero. Se a prova lhe narrar um problema prático, narrou um problema prático, e não fez nenhuma menção a uma ação já anteriormente ajuizada, não fez menção a nenhuma decisão judicial anterior, tenho certeza, ela vai querer uma petição inicial. Simples assim. Leu a questão. Não há qualquer referência a uma ação judicial já ajuizada. Não há qualquer referência a uma decisão judicial já tomada. Não tem qualquer uma dessa referência. Você sabe, você vai redigir uma petição inicial. Para que seja um recurso, a questão vai deixar claro para você que fulaninho de tal já ajuizou uma ação e já houve uma decisão naquela ação. Então, se a questão se refere à existência de um processo judicial já ajuizado e com decisão, você sabe, você vai estar diante de um
recurso. Então, aqui, ó, aqui não há uma decisão judicial. Aqui irá fazer referência a uma decisão judicial. Eu só vou deixar um asteriscozinho aqui, por quê? Porque existe uma petição inicial, na realidade duas petições iniciais, que você opõe mesmo que haja uma decisão judicial. A ação rescisória, que não vai cair para a gente a ação rescisória, então a gente não vai se preocupar com ela, e a reclamação. Mas a reclamação a gente vai ver daqui a pouco. E é fácil saber quando é reclamação e quando é um recurso. Logo mais, daqui a pouquinho, a gente vai diferenciar reclamação de recurso. A gente saber quando é o recurso ou quando é a reclamação. Daqui a pouco a gente trata disso. Mas de logo quero que vocês lembrem agora. Bora esquecer um pouquinho da reclamação. Só fiz a observação para a gente deixar isso guardado. Eu quero que a gente assimile o que agora? Narrou o problemazinho lá. Não fez referência à existência de um processo judicial. Não fez referência à existência de uma decisão, petição inicial. Fez referência, recurso. Simples assim. Dúvidas? Dá o segundo passo agora. Vamos saber diferenciar agora os tipos de petição inicial. Eu sei que é uma petição inicial que eu vou ajuizar. Vamos dar uma olhada agora qual o tipo de ação que eu vou ter que ajuizar. Vamos identificar também fácil. Primeira situação, vamos tratar das ações de controle abstrato. Vamos tratar das ações de controle de constitucionalidade abstrato. A gente sabe que o controle de constitucionalidade, ele pode ser realizado de maneira abstrata, concentrada, né? Ou de maneira concreta, difusa. Controle concentrado abstrato, é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente consegue identificar qual ação de controle concentrado abstrato é a que a gente tem que ajuizar? Mário, eu vou ter que ajuizar um ADIM, pode acontecer. Tem mistério nenhum, é fácil demais fazer uma petição inicial de um ADIM, como a gente vai ver oportunamente. Não tem mistério nenhum, galera. Então a gente sabe que o controle concentrado abstrato se diferencia do controle concreto como? No controle abstrato, a realização do controle é feita em tese, é feita abstratamente. Você não tem um caso concreto para resolver, não. A gente vai conseguir identificar isso fácil, galera. Como é que a questão vai dizer? A questão vai dizer o seguinte, ó. Fulaninho de tal, que vai ser um legitimado para ingressar, a gente vai ver agora quais são os legitimados. Por exemplo, partido político com representação no Congresso Nacional lhe procura na condição de advogado, narrando que foi editada uma lei federal, número tal, que fere determinado direito e quer que você proponha a medida judicial cabível. Narra uma situação concreta? Não. Você deixa claro ali o quê? Que está querendo se impugnar a lei em tese. Não vai contar uma historinha concreta, não. No controle concreto, galera, a questão vai trazer para você uma historinha, um fato concreto que feriu o direito de alguém. Do controle abstrato, não. No controle abstrato, não vai ter uma situação concreta que feriu o direito de ninguém. Um exemplo aqui. Imagina o seguinte, que é uma questão desse tipo. Fulaninho de tal procurou você na condição de advogado, alegando que foi criado um tributo qualquer, incidente excessivamente sobre o seu patrimônio. Uma historinha só para a gente poder ilustrar. Diante da situação, fulaninho de tal quer ingressar com a medida judicial. Elabore a respectiva petição. Opa! Aqui é uma situação concreta, um direito subjetivo a ser protegido, não é controle
abstrato. Vai ser uma outra ação qualquer, não de controle abstrato. No controle abstrato, a gente consegue identificar como. Não vai ter uma situação concreta narrando, na qual você percebe que houve a ofensa a direito subjetivo de alguém. Aquilo vai ser narrado de maneira abstrata, vai fazer referência à lei, sem trazer uma situação concreta na qual houve a ofensa a um direito subjetivo, como no exemplo que a gente deu há pouco, né? Ali você vai analisar a situação em tese de maneira abstrata.